pouco tempo eu ouvi de uma amiga que me procurou para falar sobre os prejuízos que ela mesma constatava pelo excesso do uso do celular, e ela falou uma frase bem interessante que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Ela falou exatamente assim: "Ah, mas o celular é um mal necessário." Será mesmo? Olá, salve Maria! No mundo globalizado em que nós vivemos e cada vez mais virtual, é muito comum ouvir esse tipo de afirmação, que o celular é algo necessário, que todo mundo precisa ter e precisa se conectar com os outros. E claro, por outro lado, os pais acreditam de fato que os seus filhos precisam desse aparelho, que os filhos necessitam de forma quase vital para a sobrevivência de acesso à internet e um descanso, né? Bem entre aspas mesmo, na frente das telas. Mas espera aí, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Se inscreva agora para nos ajudar a chegar a mais almas, tá ok? Em primeiro lugar, eu acredito que para falar sobre os perigos e prejuízos do uso das telas virtuais, seja na infância, seja na vida adulta, antes é preciso entender como as telas agem no nosso corpo, de que maneira que elas nos influenciam e, claro, mais especificamente, como que as telas digitais agem no nosso cérebro. Então vamos lá, quando entramos em contato físico com a natureza, né, de forma real, nós olhamos para uma paisagem muito bonita, o nosso cérebro produz alguns neurotransmissores. Um deles é a dopamina, que nós já sabemos que nos traz a sensação de prazer, uma sensação muito real, né, de bem-estar e de felicidade. Só que quando nós estamos parados na frente às telas, o nosso cérebro produz cerca de 10 vezes mais dopamina do que quando contemplamos uma paisagem bonita. Então, vejam que além de nós estarmos viciando o nosso cérebro a um nível assim muito alto de prazer, consequentemente as outras atividades que são a vida real, como o brincar das crianças e as relações interpessoais dos adultos, não se tornam tão interessantes assim. E eu sou prova disso. Quando eu ouvi muito forte a frase: "Eu preciso ir jogar o meu joguinho, porque lá no meu mundo virtual eu tenho paz." E aí, lógico, a vida real parece sem sentido e a vida real se torna, lógico, sem graça. Como é possível competir com um aparelho que nos dá tanto prazer, não é mesmo? E de forma tão sutil, né, que na maioria das vezes nós nem nos damos conta disso. Nós nem percebemos essa produção descomunal de hormônios. E lógico, nem nos damos conta também dos enormes prejuízos a longo prazo. E isso, claro, principalmente na primeira infância, mas também na vida dos adolescentes e dos adultos. E também existem todos os outros prejuízos causados pelo uso excessivo das telas, que nós, inclusive, já falamos por aqui no canal e que tantos e tantos profissionais alertam. Profissionais, claro, muito mais competentes do que eu que estou falando, né? Pessoas que estudam a fundo esses sintomas. E entre os principais prejuízos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a irritabilidade, o aumento da ansiedade, a dificuldade de atenção, a tristeza, os distúrbios alimentares e também o sono de má qualidade, uma significativa mudança no comportamento, no humor e entre muitos outros sintomas. E sim, isso tem se agravado desde a pandemia. Eu percebo que para conseguir dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, né, como o trabalho, o home office, as crianças em casa, muitas tarefas domésticas, a vida pessoal, claro, o marido, né, ou a esposa, enfim, os pais recorreram muito mais às telas. A televisão, os tablets, os celulares foram as primeiras opções, porque praticamente ninguém via alternativas naquele período. Precisamos nos conscientizar para o que a exposição às telas podem ocasionar como consequências futuras. E a verdade é que algumas dessas coisas que eu citei aqui nós já sabemos como prejuízos e malefícios para a saúde,
né? Já está assim provado, né, que influencia o correto desenvolvimento tanto das crianças quanto dos adultos. Mas outras coisas nós saberemos apenas daqui a uns anos, quando os estudos forem mais avançados, mais aprofundados. Quanto à questão das telas serem um mal necessário, é preciso largar o celular um pouquinho, né? E se perguntar, assim com muita sinceridade, será mesmo que é necessário? Será mesmo que eu preciso dar ao meu filho de 9, 8 anos um celular para ele falar comigo quando ele estiver na escola, por exemplo? Será que eu preciso mesmo disso? Eu sou da década de 1980. Agora, em 2023, eu completei 40 anos de vida e eu posso dizer, assim, com muita propriedade, né, que eu vivi na pele essa transformação e que eu não vejo como nenhuma evolução para o bem, né, ou para o melhor, digamos, essa troca de padrão, essa inversão de valores que se faz hoje em dia por causa das telas. Gente, é muitíssimo comum hoje em dia a gente ir num restaurante ou até na padaria da esquina e ter gente sentada fazendo uma refeição em família, um lanche entre amigos, mas cada um ali, ó, no seu mundinho. Ou seja, estão juntos fisicamente, mas separados por um abismo digital intransponível. E isso quando não vemos um bebê de no máximo 3 anos segurando o seu celular, com os olhos arregalados, vidrado ali na tela, e a mãe dando comida para ele na boca. O que é isso, gente? Vamos parar com essa palhaçada. Nós não podemos pensar que é normal fazer pelos filhos o que eles têm a obrigação de fazer, né? Para exercitar o corpo, exercitar a coordenação motora e também, por que não, as virtudes. Eu vejo todo dia uma mãe que vai levar o filho a pé no colégio, que tem ali do lado da nossa paróquia. Nós aqui em casa, nós vamos à Santa Missa todos os dias, né, das 6 horas da manhã. E aí na saída, geralmente, quando nós paramos na padaria para comprar o pão, eu fico no carro, eu vejo essa mãe passando. É uma jovem senhora, levando a mochila do filho. O filho aparenta ter no mínimo 13 anos, quase maior do que ela em estatura. Qual é a contribuição efetiva que isso tem na personalidade desse filho? Eu só consigo ver contribuições negativas. E a mesma coisa é alimentar na boca uma criança que já é capaz de fazer isso sozinha e que não tira os olhos de uma tela. Por isso eu preciso dizer, pais, mães, tios, tias, avós, acordem. O celular nunca foi e nem nunca vai ser um mal necessário. É óbvio que podemos tirar muito proveito, tanto em nos conectar com as pessoas que nos edificam, como para elevar as nossas almas com o conhecimento, né? Vários canais bacanas aqui no YouTube, né? Como o nosso mesmo. Mas, enfim, essa enxurrada de dopamina não fará bem para os seus filhos, muito menos para você já adulto. Nós precisamos voltar urgentemente às origens, pegar um bom livro espiritual, por exemplo, ler, meditar, pensar. Hoje em dia não se pensa mais nas verdades eternas. Quantas pessoas que começaram a ver esse vídeo aqui e nem chegaram nesse ponto, porque aí já apareceu algo mais atrativo, algo mais agradável, outra notificação e pronto. E de videozinho de dancinha em videozinho de dancinha, de distração em distração, nós vamos nos distanciando cada vez mais do reino eterno e das verdades eternas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e isso não mudou, nem vai mudar. O que nós estamos fazendo para seguir esse caminho, hein? Ouvir essa verdade e viver essa vida nova sem olhar para os lados, hein? Bem, agora que eu já falei bastante, você escreve para mim se você já tinha parado para pensar por esse ângulo sobre os prejuízos das telas, hein? Escreve aí no comentário e compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre esse assunto, porque você sabe, isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria!